Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, agora a gente vai começar a aula, a videoaula de geografia. Eu vou explicar mais ou menos como que vocês devem realizar a atividade aí no caderno do aluno, né? Que é no currículo em ação, no ler e escrever, tá? Está lá na página 109, tá? Então vocês vão lá para poder acompanhar, para aproveitar, né? Aproveitar que o professor vai começar a explicar e já aproveita para poder já chegar na atividade. Eu vou trocar aqui a cor da minha caneta. Vou pegar um azul aqui. Lembrando que esse slide, essa aula já foi transmitida ao vivo no Centro de Mídias, tá? E vocês também podem acessar o link por lá, tá? Qualquer coisa, se não conseguir encontrar, pede para o professor manda para vocês o link da aula. Mas, então, algumas coisas não estão no livro, porque eu estou aproveitando, né, a aula que a professora realizou no dia, tá bom? A professora que fez essa aula foi a professora Joyce. A professora Joyce não estava sozinha, ela estava junto com a professora Juliana, tá? Então eu adaptei, né? Adaptei algumas partes, peguei algumas partes da professora, né? E algumas partes eu utilizei o livro para vocês entenderem muito bem. Então é o seguinte: o nome do livro do tema da aula, quer dizer, é Três Casas Diferentes, tá bom? Então a gente vai aprender aqui, né? Ó, identificar, descrever e comparar diferentes tipos de moradia em seus lugares de vivência e objetos de uso cotidiano, brinquedos, roupas, mobiliários, entre outros, considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. Vamos lá. A aula começa assim: como são construídas as casas, né? Esse desenho não está no livro de vocês, né? Vai chegar a parte que vai estar no livro, mas é porque eu achei bem interessante o jeito que a professora colocou no slide, no centro de mídias, que eu achei muito legal. Como que são construídas as casas? Vocês já viram o papai ou o titio aí construindo alguma casa, né? Construindo alguma parte, pelo menos, reformando a casa? O que ele utiliza para construir? Vai pensando nisso enquanto o professor vai mandando o restante aqui, tá bom? Então, olha só, o que a gente pode lembrar, né? As casas, a historinha dos três porquinhos, né? Ó, tem três casas diferentes aqui, né? Ó, tem essa aqui de palha, essa aqui de madeira e essa aqui de tijolo, né? E cimento que a gente fala que é alvenaria, né? Então vocês já conhecem a história dos três porquinhos? Vocês lembram muito bem? E esse aqui escondido aqui, ó, é o lobo mau, né? Não é o lobo mau, né? Do lobo do Chapeuzinho Vermelho, mas é um lobo que é mau, né? Tá querendo comer os porquinhos. Então eu vou ler rapidinho uma historinha que eu peguei aqui na internet, uma historinha bem curtinha. Ela tá bem resumidinha, tá? Só para vocês lembrar aí, para vocês também ir pensando, né? Das casas, por que a gente não faz casa de palha, por que não faz casa de madeira em certas ocasiões, em certos locais, né? Para vocês ir pensando por que o mais seguro, dependendo do local, de onde você está, a casa aqui de tijolinho, né? Olha aqui, ó, ele com a colherzinha de pedreiro, é a melhor opção, tá bom? A história é o seguinte: os três porquinhos. Vou pegar aqui minha caneta marca-texto. Vamos lá. Os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. Eles seguiram caminhos diferentes, né? E foram construir a sua própria casa lá na floresta. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: Abra a porta ou derrubarei esta casa com um sopro só, né? O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa.
o porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore, madeiras, né? Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo. Porquinho, abra a porta ou vou assoprar e derrubar tudo. O porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber: onde se meteu este porquinho? Perguntou, né? O terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá foram os seus irmãos e o lobo também. Ou seja, o terceiro porquinho demorou um pouquinho mais para construir a casa porque ele construiu com tijolos, né? Como os outros tinham fugido do lobo quando derrubou a sua casa, eles correram para lá. E o lobo também foi. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos. Essa história foi tirada da fonte da história Clássicos, todo livro, Os Três Porquinhos. Eu retirei lá nesse site aqui, é um blog, certamente de uma professora, tá bom? Então é só para lembrar. Então vocês pensam aí nessa primeira coisa aqui, ó, como são construídas as casas. Ainda existem casas de palha, de madeira, de alvenaria, né, que são tijolos, ainda existem. Vocês conhecem algum local que ainda tem assim, né, esses tipos de casas? Então, a atividade é a seguinte: vamos pensar nos tipos de materiais das casas dos três porquinhos. Esse aqui foi o primeiro porquinho que fez a casa dele rapidinha com palha. Então, que material que ele usou? Olha, palha, né? Palha, lógico, ele usou ali às vezes cipó, né, das árvores, né, que parece uma corda. Ele usou alguma janelinha aqui de madeirinha, né, olha. Mas o principal ali foi a palha, né? Então, ó, qual é o melhor lugar para a construção de uma casa com esse tipo de material? Se eu construir uma casa de palha num lugar que chove muito, que venta muito, essa casa vai permanecer em pé? Então, dependendo da floresta, né, muitos índios usam, né, casas de palha, né, chamada ocas lá, tem bastante, né? Então lá, dependendo de onde, lógico que eles já fazem isso há muito tempo, né? Então eles sabem como faz a casa, o que faz para proteger, né? Mas uma das casas que são construídas assim ainda de palha, né? São as dos índios, né? Agora essa aqui, olha, essa casinha aqui, do que tipo de material que foi feita? É a do segundo porquinho. Falou galhos de árvore, né? Galhos ou troncos de árvore, né? Ele foi tirando, ó, ele usou martelo, né? Então aqui ficou usando o quê? Madeira e prego, né? Prego e usou o martelo para martelar tudo. Olha, madeira. Então, ó, qual é o melhor lugar para a construção? Deixa eu voltar. Para a construção de uma casa com esse tipo de material. Será que em alguns locais eu consigo construir casas com tijolos? Né? Eu vou colocar uma imagem aqui e vocês veem que tem lugar que não tem como. Tem que ser de madeira, porque ela é mais leve o material. O solo, ele não é instável, né? Ele não é estável, quer dizer, ele é um pouco mais mole, né? Dependendo da região que está próximo do rio, de lagos, de praias, né? Litoral, né?
que tem bastante aldeia de pescadores, por exemplo, as casas são construídas praticamente em cima da água, né? Então, por que, que lá não dá para construir com tijolos, né? Fica mais difícil. Então, agora a terceira casinha lá, a casinha que o lobo não conseguiu derrubar, feita com o quê? Tijolos, né? Então, utiliza tijolo, cimento, ele pode usar madeira, com certeza, né? Mas ela fica mais reforçada, né? Olha lá, qual é o melhor lugar para a construção de uma casa com esse tipo de material? Não é todo lugar que a gente consegue fazer uma casa com tijolos, devido ao peso dela, né? Ela é reforçada? É reforçada, mas dependendo do local, não é tão seguro, né? A gente vê que muitas casas, eles fazem algumas casas nas beiras de barrancos, né? E às vezes, por você fazer, né, papai e mamãe sabe bem aí, precisa de uma certa estrutura para poder segurar esse peso dos materiais. Então, dependendo dessa estrutura, quando o barranco lá, né, os morros, né, tá entrando muita água, o solo fica mais mole. E o peso como a casa é muito pesada, não aguenta. E aí você vê que acontece essas tragédias aí, né? Então, não é todo local que a gente pode construir, além de tudo, né? Dependente do tipo de material, do tipo de casa que você vai fazer, não é todo lugar que você pode construir e que você vai ter segurança para morar, né? Mas é bom você pensar qual é o melhor lugar para a construção de uma casa com esse tipo de material. Só você olhar na sua vizinhança que você vê se o local é seguro para fazer uma casa dessa, ou se uma casa de palha aguentaria, né? O frio, a chuva, sei lá, tá bom? Olha só, vamos observar essas casas aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você chegar mais perto. Olha só, olha essa primeira aqui, olha. Aqui, olha as casas, são de madeiras, tá vendo? São de madeiras. Olha aqui a coluna dela, tá vendo? Essa parte aqui, não consigo mexer. Mas olha aqui nessa parte aqui embaixo, que tem madeira também, né? Como se fosse a base da casa, né? Madeira, aqui em cima madeira. Eu conseguiria colocar tijolos aqui. Pode ver que aqui o rio, quando sobe, né? Aqui o terreno aqui é mole, né? Aqui é úmido. Será que eu consigo cavar ali, colocar uma coluna ali, fazer uma coluna? Certamente eu não vou encontrar firmeza, né? Porque a coluna é para a gente encontrar firmeza no solo, a gente faz, aí ela vai aguentar. Então aqui não tem jeito. A madeira é mais apropriada, porque o terreno é mais mole, né? Mais maleável, você consegue fazer e coloca bastante estacas, né? E a casa fica em cima. Né? Não fica tão segura como uma casa de alvenaria, mas para o local, né? É o mais adequado. Olha essa outra aqui, olha. Isso aqui você pode ver que tem aqui também, olha, algumas palhas aqui em cima, olha, tá vendo? Para poder proteger, para a casa ficar um pouquinho mais quente, né? Pode ver que também está próximo aqui do riacho, aqui do rio, né? Então pode ver ó, a floresta, né? Dependendo do local, eu não consigo construir uma casa de alvenaria por causa do tipo do terreno, né? O tipo de material é mais difícil encontrar aqui, a madeira é mais fácil de encontrar, eles, né, estão numa floresta aqui. Então, alguns tipos é bom vocês pensarem isso, né? Então, aqui onde que tirou essas imagens, deixa eu mostrar aqui. Ó, tem aqui. Esse não vai ter no seu livro, tá? Isso não vai ter, deixa eu ver aqui. Não tem no seu livro. Isso aqui foi a professora Joyce que separou aqui para vocês observarem os tipos de construções, né, os locais, para você ver que algumas casas a gente não pode construir em algum tipo de local, tá bom? Agora olha só, por que será que as casas são construídas com diferentes materiais? Para você pensar aí. Por que essa moradia é construída dessa forma? Essa aqui com estacas, né, de madeira e a casa construída bem no alto, mais para cima. Se eu construir embaixo, esse rio não pode subir, né? E a água aumentar e vai entrar, né? Ali não, ali eles já conseguem, né? Vocês podem observar aqui, ó, né? Que ó, olha essa aqui, por exemplo, essa aqui de baixo. Olha aqui olha a saída deles aqui, ó, porque esse rio aqui
provavelmente ele sobe às vezes, né? Então ele invade aqui o lado de cá um pouquinho. E aqui tá seguro. Eles não podem colocar uma passarela aqui, né? Abaixar aqui, porque aqui é a parte mais segura para fazer isso aí, tá bom? Vamos diminuir aqui. Então, vamos lá. Então, seria possível construí-la de outra forma? Eu posso construir ela direto no chão, a madeira no chão, próximo da água, assim, né? Que tipos de materiais foram utilizados para construí-la, né? As madeiras, os próprios materiais ali que a gente encontra na natureza, né? Não tem ali tijolo, nada, né? Pelo menos naquelas casas ali, né? No local onde vivemos, existe esse tipo de moradia? Existe casa que é construída em cima, assim, com estacas e de madeira, onde a gente vive? Não tem, né? Você vê que a localização, né? A posição o local onde eles constroem a casa, ela vai ficar diferente, tá bom? Vamos lá. Agora, na atividade de vocês é o seguinte: vocês vão lá na página 109 do livro lá, né? Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. E atividade 2.3. Irá iniciar a conversa retomando as imagens de diferentes tipos de casas da atividade 1.2. Lá na atividade 1.2 nós já falamos sobre isso. Quer ver? Tá aqui, olha. Não sei se vocês se lembram as diferentes. Ó, tem prédios, né? Tem aqui uns outros prédios grandão. Lá na atividade 1.2, se você olhar, você vai ver os diferentes tipos de casas que a gente falou já, né, antes um pouquinho, que dá para você retornar lá para você ver. Agora, essa aqui, você vai acompanhar a leitura da história dos três porquinhos. Eu já fiz, né, a leitura. E aqui tá aqui os três porquinhos, né, ó. Os três porquinhos estão aqui. E você vai lá. Agora responda com a minha ajuda, né, com a ajuda do professor. Letra A. Que materiais foram utilizados na construção das casas dos três porquinhos? Então você pensa aqui, o primeiro, o que, que ele utilizou? E o segundo? E o terceiro? Tá bom? De que era feita a casinha mais resistente? A que resistiu aos assopros do lobo. Do que eram feitos? Era de madeira, de palha, de tijolos? Era o que? Então você vai escrever aqui. Desenhe as casas dos três porquinhos. Vai ter um pedacinho aqui para você desenhar. Desenhe a casinha aqui de um porquinho, a de outro porquinho e a de outro porquinho. Igual você viu lá na apresentação aqui que o professor mostrou para você, tá bom? Se quiser recordar, olha só, vou voltar lá rapidinho. Olha, essa aqui, tá bom? Essas casinhas dos três porquinhos, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a atividade. Então você vai desenhar aqui nesse espaço, lá na página 110, a letra C. Na letra D, desenhe ou represente com colagens e recortes sua própria casa. Então você vai colocar aqui como é feita a sua casa. Você pode pedir ajuda aí pro papai, pra mamãe, ou você pode colar papel, né, para mostrar, ah, não, ela é assim, ela tem tijolos, né? E ela é desse jeito aqui, né? Tem um telhado assim, né? Tem uma porta, uma janela. Ah, tem uma casa aqui do lado do meu vizinho, né? É assim também, sei lá, você pode falar, ah, não, às vezes não é assim, é um prédio que tem do meu lado aqui. Você pode ver, mostrar isso aí para desenhar para você aí a sua casa. E coloque também do que ela foi feita, né? Se ela foi feita de tijolos, de madeiras. Aposto que também tem madeira, né? Porque tem porta, tem a parte do telhado, se ela não foi feita só com laje, né? Então, essa parte é de vocês. Agora, na letra E. O professor irá distribuir uma ficha para você e seu grupo, indicando que tipo de moradia deverão pesquisar no site
na sala de informática. Essa aula era para a gente fazer se a gente tivesse aqui online, né, na escola. Mas, como o professor também não estava online e vocês também não vieram, então essa aqui não precisa fazer. Quando a gente estiver lá na escola, todo mundo junto, a gente retorna aqui nessa parte, na página 111, e realiza essa atividade, tá bom? Agora olha só. Desenhe o tipo de casa que encontrar, escrever embaixo e escreva embaixo os materiais que foram utilizados. Essa aqui foi a pesquisa. Como nós não fizemos a pesquisa, eu não preciso escrever. Agora, se você, com a ajuda aí do papai e da mamãe, você conseguiu fazer essa pesquisa, você pode escrever aqui. Você pesquisa diferentes tipos de casa aí e coloca. Ah, eu já vi uma casa de vidro. Ah, eu já vi uma casa de garrafa PET. Existem vários tipos de casa, vários tipos, tá bom? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar bastante coisa legal. Legal, então? Bom, então o que, que nós tivemos a oportunidade de aprender hoje? Identificar, descrever e comparar diferentes tipos de moradia em seus lugares de vivência. Né? Você vai olhar aí do seu lado também para ver se tem algumas casas diferentes da sua, bem como os materiais utilizados em sua produção, né? São os tijolos, madeira ou palha. Existem outros, né? Hoje existem coisa de gesso que não foi citado aqui, já está um pouquinho mais moderno, né? Chamado de drywall, que faz as paredes, né? Então tem bastante coisa também que é levinho, né? Que dá para fazer. Se você achou legal essa atividade aí e for fazer alguma coisa legal, pode compartilhar lá no Instagram. Ó, você pode marcar aqui a professora Joyce e o professor Cláudio. E marca também o Centro de Mídias, que é a nossa escola virtual. Tudo bem? Tchau, tchau então. Até a próxima aula.